Pooh Shiesty acaba de se envolver em uma situação séria após ser preso por alegadamente sequestrar e roubar Gucci Mane. Quem foi acusado e preso inclui Lantrell Williams Jr., também conhecido como Pooh. A palavra na rua é que Gucci Mane pode ter delatado. E aqui está o que o próprio Gucci teve a dizer sobre isso. Essa é a única coisa em que acredito. Pronto. Mantenha na rua. Essa é minha única regra. Então, o que exatamente aconteceu? Vamos decompor. O pedido de desculpas. 2 de abril de 2026. O procurador do ZEUA pelo Distrito Norte do Texas se posicionou diante das câmeras e expôs toda a situação. O que aconteceu em 10 de janeiro de 2026 dentro de um estúdio de música em Dallas? Sou Ryan Rabel. Sou o procurador do ZEUA pelo Distrito Norte do Texas. Obrigado por vir. 9 homens, incluindo 2 rappers que todo mundo na cultura sabia que haviam recebido acusações federais, sequestro, conspiração para cometer sequestro. Esta semana, 9 indivíduos, incluindo artistas musicais bem conhecidos, sequestraram e roubaram à mão armada várias vítimas em um estúdio de música em Dallas, Texas. Uma dessas vítimas era Radic Davis, Gucci Mane, o mesmo homem que assinou Pooh Shiesty, o mesmo homem que o manteve durante todo o tempo. O mesmo homem que apareceu no Instagram quando Pooh saiu em outubro de 2025 e o chamou de cara de verdade. 8 dos 9 réus foram presos em 1º de abril de 2026. Dallas, Memphis, Nashville. Os federais passaram por todos eles ao mesmo tempo. 8 dos 9 foram presos ontem em Dallas, Memphis e Nashville. Esses indivíduos que foram acusados e presos incluem Lantrell Williams Jr., também conhecido como Pooh Shiesty, Pooh Shah, Big 30 e o próprio pai de Pooh. Nesse mesmo dia, Gucci fez uma transmissão ao vivo no Instagram, e o que ele disse, ou mais precisamente, o que se recusou a dizer, tornou-se o pedido de desculpas. Ele reconheceu que 10 de janeiro aconteceu. Ele não negou, mas disse a todo mundo que não estava cooperando com as autoridades federais ou os promotores construindo o caso contra Pooh e os 8 cúmplices. Sim, não vou contar para ninguém. Não para a polícia. Não acredito em nada. A única coisa em que acredito é não contar para a polícia. Essa é a única coisa em que acredito. Pronto. Mantenha na rua. Essa é minha única regra. Qualquer outra coisa eu não, enfim, nenhum relato pormenorizado do que aconteceu naquele estúdio. Nenhuma descrição da arma que foi apontada para ele. Nenhuma confirmação de que ele assinou algo. Nenhuma menção aos Rolexes e joias que saíram pela porta. Apenas silêncio. Uma recusa dura e deliberada de ajudar as pessoas tentando colocar seu artista na cadeia para sempre. Em linguagem de rua, isso é um pedido de desculpas. Porque aqui está o contexto que você precisa entender o que esse silêncio realmente significava. Gucci havia estado fazendo tudo certo. Ele saiu de sua própria sentença federal, endireitou a cabeça, reconstruiu 1017 do zero. Ele colocou Pooh Shiesty quando o menino ainda era desconhecido em Memphis, transformou-o em um dos maiores nomes que a cidade já havia produzido. Ele ficou 10 pés atrás dele o tempo todo que Pooh estava nos federais. E então, não mesmo 3 meses após Pooh sair da casa de transição, Pooh sacou uma pistola estilo AK nele dentro de um estúdio de gravação em Dallas e o forçou a assinar uma liberação de contrato sob ameaça de arma. Então, quando Gucci entrou no Instagram Live e disse que não estava cooperando, ele não estava apenas evitando a reputação de delator. Ele estava enviando uma mensagem diretamente para Pooh na frente de todos. Eu ainda estou com você. Não sou a razão pela qual você vai voltar para os federais. Esse é o pedido de desculpas. O que torna isso ainda mais significativo é o timing do Instagram Live de Gucci. Ele não esperou dias para lidar com isso. Ele não deixou seu time de RP elaborar uma declaração cuidadosa. Ele fez uma transmissão ao vivo no mesmo dia que o DOJ fez o anúncio, 2 de abril de 2026. O que significa que ele tomou a decisão de não cooperar em tempo real publicamente sem nenhum amortecedor legal entre ele e a cultura assistindo. Isso não é um movimento de RP calculado. Esse é um homem escolhendo seu código sobre seu conforto no momento. E o nono réu, Terrence Rogers, nem havia sido preso ainda quando tudo isso se tornou público. Um membro da gangue ainda estava foragido em 2 de abril de 2026, com agentes federais trabalhando ativamente para localizá-lo. O procurador do ZEUA deixou claro que tornar público as acusações era em si uma tática, divulgando as informações para que membros do público pudessem ajudar a localizar o réu restante. O caso já estava avançando independentemente se as vítimas falassem ou não. Mas para entender como chegou a esse ponto, como Pooh passou de ser o artista mais protegido de todo o elenco 1017 para sacar uma arma no homem que o fez, você tem que voltar aonde o amor era real. A ascensão, como Gucci construiu Pooh. Esta história não começou com Smoke. Começou com um carro. Quando Gucci Mane assinou Pooh para 2017 Records em 2020, ele o presenteou com um customizado caminhão Slim Trackhawk equipado com pneus 1017 como uma boas-vindas à família. Esse gesto diz tudo sobre a energia que Gucci estava trazendo para esse contrato. Ele não estava tratando Pooh como um produto para mover unidades. Ele estava tratando como um jovem general em quem estava prestes a investir de verdade. Gucci ouviu um disco viral.
E se moveu imediatamente. Sem idas e vindas, sem leilão, sem reunião de comitê, apenas um telefonema e um acordo porque Gucci operava como um ANR único que reconheceu o som de Memphis Drill puro de Pooh e decidiu que este era seu cara. A música de sucesso Back in Blood com Lil Durk chegou no final de 2020 e se tornou um êxito nacional da noite para o dia. Centenas de milhões de streams, um disco que provou que o palpite de Gucci sobre Pooh estava correto desde o dia 1. Gucci permaneceu envolvido em todo o lançamento. Direção de vídeo, timing de lançamento, toda a máquina atrás de um artista. Então Xist Season saiu em 5 de fevereiro de 2021. A mistura de estreia de Pooh sob 1017 Records e Atlantic. Gucci apareceu na música Ugly em pessoa. Ele coordenou as datas, as gravações, toda a estratégia. O projeto estreou forte e eventualmente chegou ao platina. Quando Pooh saiu e se sentou para sua entrevista a Gisele, ele falou sobre o que ver a volta para a casa de Gucci fez por seu próprio, o jeito que Gucci voltou para casa, e como isso me motivou também porque, você sabe, tirei notas de lá como ele mudou, como ele se preparou. Quem não estava falando sobre o catálogo de música de Gucci? Ele estava falando sobre como Gucci lidou ao chegar em casa após uma sentença federal. O foco, a disciplina, toda a mudança em como ele se movia. Você sabe, ficou em forma, deixou sua mente saudável. Tirei notas em tudo isso. Então isso me motivou a me mover como me movo Gui e Gucci havia o colocado de lado e deixado algum jogo real diretamente. Pooh descreveu a conversa específica que mais o marcou. Outra coisa que ele me disse também era tipo, tímido, você tem 20 anos e vai ver o que eu vi aos 35. Gucci disse a Pooh direto, você tem uma vantagem. Eu vi o que vi aos 35. Você está vendo aos 20. Essa é uma vantagem se você julgar certo. Poderia ter sido tarde demais para mim se eu voltasse para casa e não me focasse. Então focac. Isso não é um chefe de gravadora falando besteira em um stage. Esse é um cara experiente derramando em alguém em quem ele realmente vê um futuro. E ao longo dos anos, enquanto Pooh estava preso. Sentença de 2022 até a libertação antecipada de 2025. Gucci não recuou. Ele manteve o nome de Pooh vivo no ecossistema 1017. Ele postou mensagens de encorajamento. Depois, em outubro de 2024, ele fez a revisão PIL, se sentou, olhou para os números em todo o seu elenco e manteve exatamente 2 nomes, Pooh e Fugiano. Todo outro artista recebeu suas cartas de demissão. Pooh permaneceu. Quando Pooh finalmente saiu da instalação federal da Pensilvânia no início de outubro de 2025, Gucci entrou no Instagram e postou: "O principal slime voltou e bem-vindo para casa para um cara de verdade." Em 17 de outubro de 2025, Gucci confirmou que Pooh ainda estava totalmente em 1017 e que mal podia esperar para trabalhar com Pooh Shiesty novamente. Dezembro de 2025, Pooh lançou FDO sob a bandeira 1017. Ainda no rótulo, ainda se movendo. Tudo parece sólido na superfície. O elenco 1017 que Gucci mudou deixando essencialmente 2 artistas havia sofrido perdas sérias em toda parte nos anos que antecederam a libertação de Pooh. Big Scar, cujo primo de sangue e um dos principais contratados de Memphis de Gucci em 2020 havia morrido de overdose de drogas em dezembro de 2022. Enchanting seguiu em junho de 2024. Hot Boy West recebeu uma sentença de 15 anos naquele mesmo ano. Matt Critter estava enfrentando uma acusação de homicídio em primeiro grau. O rótulo havia estado perdendo talento e dinheiro simultaneamente. O que é exatamente porque a decisão de Gucci de manter Pooh durante tudo isso carregava ainda mais peso. Ele estava apostando o que restava do futuro 1017 neste homem voltando para casa e se apresentando. Esse contexto importa porque reformula o que o retorno de Pooh era suposto significar. Isso não era apenas um artista voltando de uma sentença. Esse era o último trunfo real que Gucci tinha para julgar depois de anos de perdas, contratempos legais e mortes que afinavam toda a operação. Gucci precisava que Pooh funcionasse. Pooh sabia disso. E de alguma forma esse conhecimento, em vez de criar alinhamento, pode ter dado a Pooh uma alavanca que ele decidiu usar da pior maneira possível. Mas algo por baixo havia estado apodrecendo o tempo todo. Algo que havia estado fermentando cada dia que Pooh passou atrás daquelas paredes. A rachadura. O contrato que não soltaria. A fratura não estourou em um diss track ou um chamado público. Vivia na letra miúda de um contrato de gravação assinado em 2020 antes de Pooh ter qualquer alavanca real. Antes de Back in Blood existir, antes de qualquer um dos números que o tornaram digno de lutar, aquele contrato foi construído em torno de entregas, álbuns, projetos, não tempo cumprido. Academics decompôs isso no local enquanto assistia à entrevista coletiva do DOJ ao vivo. A coisa com contratos de música é que geralmente é escalonado com base em entregas em termos de álbuns. Aqui está o porquê isso importa. Na MBA, se você assina um acordo de 5 anos e pega um caso, desaparece por 3 anos, aquele relógio continua correndo, você sai, o contrato acabou, você é um agente livre. Então sim, você fica preso. Essencialmente, o contrato é pausado. A música não funciona assim. O relógio congela no momento em que você para de entregar. Pooh voltou para casa em outubro de 2025,
ainda legalmente vinculado aos 1017 Records, como se a sentença nunca tivesse acontecido. Os álbuns que ele devia ainda eram devidos da perspectiva 1017. A dívida não havia mudado, mas Pooh voltou para casa como um artista completamente diferente em um mercado completamente diferente. Back in Blood tinha 8 vezes platina. Os números que ele fez antes de entrar o tornaram exponencialmente mais valioso do que o acordo de 2020 refletia. Aquele acordo foi assinado antes de qualquer fumaça, quando Pooh ainda era um desconhecido de Memphis com apenas uma música viral em seu nome. Relatórios da indústria do final de 2025 disseram que ambos os lados trataram o momento pós-lançamento como uma janela para uma reconfirmação ou renegociação formal. Taxas de royalties, orçamentos de marketing, adiantamentos, controle criativo, propriedade do master, toda a lista de verificação de coisas que precisam ser atualizadas quando um homem passa de promissor rapper de rua para artista comprovadamente platina. Essas conversas começaram profissionalmente. Mas em dezembro de 2025, haviam chegado a um impasse, especificamente sobre a lacuna entre o que Pooh achava que valia no mercado atual versus o que o contrato original de 2020 disse que lhe era devido. Academies também apontou para algo que não vive em nenhum documento legal, mas provavelmente estava comendo no peito de Pooh durante toda a sentença. A pergunta era real. Enquanto Gucci postava apoio publicamente e mantinha Pooh no elenco oficial, o pão do dia a dia que realmente chega a um artista enquanto está preso, suporte operacional, apoio financeiro à família que pode ficar rápido dentro de uma estrutura de gravadora importante. Tenha ou não acontecido nesta situação específica, a percepção de que poderia ter sido mais do que suficiente para plantar sementes de ressentimento. Push provavelmente sai, vai para a casa de transição, e ele tem algum ressentimento por 1017. Não ódio, não guerra, declarada. Apenas aquela queimação lenta, o tipo que se constrói silenciosamente quando um homem está preso em uma cela contando os dias, sentindo que a mesa que ajudou a preparar continuava se movendo sem ele. Então havia a camada Iwate. Academics flutuou a ideia de que Gotti, chefe oncho do CMG, rival de longa data de Gucci na zona Memphis-Atlanta, havia estado no ouvido de Pooh, e o próprio Pooh deu uma dica em sua entrevista FCL, listando os nomes de pessoas que se tocaram enquanto estava encarcerado. O Joe Gotti se comunicou. Gucci, é claro, Don Tripping Staro. Ambos os nomes, mesmo respiro, mas apenas um deles era dono do contrato que impedia Pooh de se mover livremente. E aquele contrato não o deixaria caminhar sem uma luta, o que é quase certamente porque a reunião de 10 de janeiro foi agendada em primeiro lugar. O que selou a urgência do lado de Pooh foi o impulso que ele já estava construindo no momento em que tocou solo. FDO estava ganhando tração em dezembro de 2025. As ruas estavam respondendo. Seu nome não havia desaparecido. Se algo, a ausência havia construído a antecipação ainda mais alta. Cada stream que FDO coletou era um lembrete de exatamente quanto dinheiro estava sobre a mesa e exatamente quanto daquela mesa ainda era controlada por um contrato que ele não tinha voz ao assinar aos 20 anos. Quanto mais a renegociação emperrava, mais aquele ressentimento tinha combustível. E a localização neutra, Dallas, não era aleatória. A reclamação do DOJ observou que a reunião foi arranjada em um estúdio em Dallas, que também era onde Pooh estava baseado durante seu período de confinamento domiciliar. Então, o local que parecia uma reunião de cortesia profissional no meio de um terreno neutro era na verdade o território de casa de Pooh. Gucci e sua equipe voaram para lá. Pooh já estava lá. Esse detalhe sozinho reformula quem tinha a vantagem posicional desde o momento em que a reunião foi acordada. Gucci e 2 outros profissionais da indústria musical entraram em um estúdio em Dallas, esperando uma negociação comercial. O que eles entraram foi outra coisa inteiramente. A tomada. O que aconteceu dentro do estúdio? Os 3 homens que entraram naquele estúdio de Dallas em 10 de janeiro de 2026 achavam que estavam entrando em uma discussão de contrato. O que o DOJ descreveu foi uma tomada armada coordenada planejada com antecedência, executada com propósito, e tão mal documentada pela gangue depois que investigadores federais tiveram um caso à prova de bala construído e 8 pessoas presas em 3 meses. O procurador do ZEUA explicou de forma clara na entrevista coletiva. Williams Jr. e 8 cúmplices, vários dos quais viajaram de Memphis, Tennessee, executaram uma tomada armada coordenada. 8 cúmplices. Não uma briga que saiu do controle no momento, não uma situação espontânea que escalou. Uma operação coordenada com uma gangue que embalou em Memphis e dirigiu para Dallas especificamente para isso. Como alegado, Williams Jr. produziu uma pistola estilo AK e forçou uma das vítimas a assinar uma liberação do contrato de gravação sob ameaça de arma. Essa vítima, a que estava encarando uma arma, hesitou em assinar. De acordo com a reclamação, Pooh ficou agitado antes da assinatura acontecer sob coação. Enquanto Gucci estava sendo forçado a assinar seu nome, o resto da gangue estava em sua própria missão. Os cúmplices restantes exibiram armas de fogo e roubaram as outras vítimas de relógios Rolex, joias, dinheiro e outros itens de alto valor. Uma das outras vítimas foi enforcada por trás, levada à beira do desmaio. A reclamação veio com fotografias de marcas de ferimentos no pulso e pescoço dessa vítima.
O réu Wright barricadou a porta do estúdio com seu corpo para impedir que as vítimas ETA. Esse era Big 30 Rodney Wright Jr., cujo colega de estrada de Memphis há muito tempo apareceu em projetos anteriores de 2017. Seu papel designado em toda a operação era se plantar fisicamente na porta para que ninguém pudesse correr enquanto a tomada acontecia. E o pai de Pooh, Lantrell Williams, Sr., não era um homem inocente pego no fogo cruzado. Ele ajudou a arquitetar tudo. Ele alugou os veículos que a gangue usou para se deslocar de Memphis para Dallas. Ele alegadamente ajudou a imprimir os documentos relacionados ao contrato antes da reunião começar. Essa era uma operação familiar de ponta a ponta. Agora, aqui está onde o plano expõe sua falha mais catastrófica. Ainda sob as condições de liberação supervisionada de sua condenação por posse de armas do Distrito Sul da Flórida de 2022. Os termos não eram complicados. Nenhuma ofensa nova, nenhuma arma de fogo. Ele estava usando um monitor de tornozelo quando entrou naquele dados de monitoramento eletrônico colocando Williams Jr. no local da ofensa, o que o colocaria em violação de suas condições de confinamento domiciliar. O mesmo dispositivo que era suposto provar que ele estava ficando fora do problema o colocou na cena exata do crime durante a janela exata da tomada armada. Os federais não precisavam de uma testemunha. A pulseira de monitoramento era a testemunha. Academics assistiu a isso se desenrolar e não conseguiu se controlar. Basicamente, dizem que ele tinha um monitor de tornozelo no roubo. E a evidência não parou aí. Registros de telefones celulares e dados de leitor de placa de licença mostraram a comitiva coordenada rolando de Memphis para Dallas, registros de carros alugados diretamente ligados ao pai de Pooh, filmagem de vigilância do estúdio em si, de uma loja de suprimentos de escritório próxima onde documentos foram impressos antes da reunião e do hotel onde vários réus descansaram depois. Impressões digitais latentes puxadas da cena do crime corresponderam a pelo menos 2 réus. E dentro de horas de sair do estúdio, membros da gangue fizeram o que nomes de rua sempre fazem: postagens de mídia social por réus exibindo o que parece ser propriedade roubada apenas nos dias após a ofensa. Eles foram direto para a mídia social. Vídeos do que parecia ser um relógio Rolex. Fotos de réus usando joias que correspondiam a itens relatados como roubados postados publicamente horas após o roubo. Academics havia sinalizador esse padrão de comportamento antes das acusações caírem. Nunca consegui parar com miúdos. Assim que saíram do estúdio, foram para as mídias sociais postar a prova de que fizeram o roubo. Registros de ônibus Greyhound então mostraram a viagem de retorno da gangue de Dallas de volta para Memphis na manhã seguinte. A estratégia de saída que a gangue escolheu tornou a cadeia de evidências ainda mais apertada. Em vez de voar, onde requisitos de ID criam um rastro de papel, vários réus subiram no ônibus Greyhound de volta para Memphis no dia após a ofensa. Aquele registro de ônibus se tornou mais um elo na cadeia que os promotores usaram para estabelecer fuga coordenada da cena. E enquanto a gangue achava que pegar o ônibus era o movimento mais inteligente, os registros do Greyhound ainda documentam viagens de passageiros, o que significa que a tentativa de ficar fora do radar realmente entregou aos investigadores outro registro com carimbo de tempo, colocando os réus em uma rota saindo de Dallas na manhã após a tomada. O FBI Dallas Violent Crimes Task Force não trabalhou este caso sozinho. Eles coordenaram com a FBI Memphis Resident Agency, o Nashville Field Office, o Memphis Safe Task Force, o Dallas Police Department e os escritórios de promotores do EUA nos distritos ocidental, do meio e oriental do Tennessee e no distrito oriental do Texas. A escala dessa coordenação, múltiplos escritórios de campo do FBI, múltiplas jurisdições, múltiplas agências diz exatamente o quão seriamente o governo estava tratando este caso desde o início. Isso não era um assunto local que foi escalado. Isso era uma prioridade federal desde o primeiro dia. Do GPS do monitor de tornozelo aos bilhetes de ônibus, o governo tinha uma corrente ininterrupta. Sem lacunas, sem adivinhações. O que significa que quando Gucci fez uma transmissão ao vivo e disse que não estava cooperando, mal moveu a agulha no caso do governo, mas disse tudo sobre onde a lealdade de Gucci ainda estava. O pós-operatório, o que tudo significa. Quando o procurador do EUA terminou sua declaração em 2 de abril de 2026, ele saiu da sala com zero ambiguidade sobre o que achava que essa situação representava. Neste caso, vieram a Dallas para conduzir negócios legítimos e foram recebidos com armas de fogo e violência conforme alegado no documento de acusação. Este caso deve servir como um aviso para outros que acreditam que usar violência e táticas de intimidação para roubar outros em nossa comunidade é uma maneira viável de conduzir negócios. E aquele aviso carregava peso real atrás dele porque as penalidades anexadas a essas acusações não são leves. Todos os 9 réus estão enfrentando acusações federais de sequestro e conspiração para cometer sequestro. Cada um carregando uma pena máxima de prisão perpétua. Ele pegou essas novas acusações enquanto ainda estava sob liberação supervisionada da Flórida. Os dados do monitor de tornozelo não apenas o colocam na cena. Simultaneamente documentam uma violação de liberação supervisionada que se torna um fator agravante quando a sentença chegar, se acumulando em cima do que as contas de sequestro e conspiração carregam por conta própria. O procurador do EUA confirmou o intervalo quando repórteres o pressionaram sobre isso. Eles estão enfrentando um intervalo. Então não há mínimo obrigatório neste caso.
É um intervalo de punição e será da alçada do juiz, quem quer que receba o caso. Mas pode ser de 0 até prisão perpétua. O histórico criminal anterior do indivíduo, o fato de que um desses indivíduos cometeu a ofensa enquanto estava em confinamento domiciliar, esse histórico criminal anterior que o procurador do ZEUA referenciou não é um detalhe menor. É a coisa que transforma uma sentença já séria em algo potencialmente irreversível. Então, realmente cumprindo uma ofensa federal assumindo que aquele indivíduo é condenado, isso será um fator agravante para Coetzee. O pós-operatório bate diferente. Ele está listado na reclamação como vítima R.D. Haddock Davis. Ele teve uma arma apontada para ele. Ele foi forçado a assinar um documento sob ameaça de violência. Seu pessoal foi enfocado e desapropriado de suas joias no mesmo comodo. E então ele entrou no Instagram Live e contou ao mundo que não estava ajudando o governo a processar as pessoas que correram contra ele. Observadores legais notaram que casos federais empilhados com o nível de evidência documental nesta reclamação Raramente precisam da cooperação da vítima para fechar. A vigilância, as impressões digitais, os dados do monitor de tornozelo, os posts nas redes sociais, tudo já estava trancado no arquivo antes de Gucci dizer uma palavra publicamente. O governo não precisa de Gucci no banco das testemunhas para condenar. Eles precisam da pulseira de monitoramento, dos bilhetes de ônibus e dos vídeos do Instagram. Isso já está na pasta. Mas Adam 22, falando antes das acusações formais caírem, já havia identificado o problema de imagem que ninguém na cultura queria discutir diretamente. Para ser honesto, parece que não sei como a imagem de Gucci se recupera disso, porque a menos que ele consiga apresentar uma narrativa convincente que conte isso de uma forma diferente, você sabe, eu acho que a ideia de Gucci Mane ser alguém que você quer assinar como esse balão estourou. E essa avaliação chegou antes do mundo saber o escopo completo do que aconteceu naquele estúdio de Dallas. Em outubro de 2024, Gucci revisou seu PLL e cortou quase todo seu elenco de 2 nomes. Ele manteve Pooh e foi enquanto todos os outros foram derrubados. Ele manteve Pooh durante a sentença, postou para ele quando chegou em casa, confirmou que o acordo do rótulo ainda estava intacto, e agendou o que era suposto ser o maior capítulo de ambas as carreiras. E o artista em quem ele apostou tudo, aquele que inspirou anos, voltou para casa e organizou uma tomada armada de 9 homens de uma reunião de negócios, sacou uma AK nele e o forçou a assinar seu próprio contrato de gravação sob ameaça de arma. E o que torna a posição de não cooperação de Gucci ainda mais em camadas é o que faz e não protege realmente. A assinatura forçada de contrato que Pooh alegadamente extraiu sob ameaça de arma não é legalmente executável. Uma assinatura obtida sob coação com uma arma de fogo apontada para o signatário não tem peso legal em nenhuma corte que revise como foi obtida. Gucci não perde o contrato por causa do que aconteceu naquele estúdio. O documento que Pooh forçou ele a assinar é inútil em qualquer tribunal que revise como foi obtido. Então toda a operação, a comitiva de Memphis, a gangue de 9 homens, o AK, o roubo, os enforcamentos não realizaram nada na frente contratual. Pooh ainda está legalmente vinculado a 1017, e agora ele está enfrentando prisão perpétua no topo disso. Obrigado por assistir. Se você se divertiu, mantenha a aventura viva clicando em um dos vídeos sugeridos na sua tela agora mesmo para mais conteúdo incrível.